Ladies and gentlemen, welcome to our English Live today on July 24th, 2020, from 10:30 to 11:20. Pessoal, hoje nossa live, como combinado na live anterior, nós vamos tratar sobre discurso direto e indireto. Né? Na verdade, o discurso indireto, porque o discurso direto ele já aparece comumente nos textos que a gente lê, mas talvez a confusão seja quando aparece o discurso indireto, e aí a gente se complica um pouco, então é importante a gente saber. Na aula passada, nós falamos que o discurso direto e indireto, né, quando queremos reproduzir as informações que alguém nos relatou, podemos fazê-lo de duas formas. Então, retomando, são elas o discurso direto, que a gente chama de direct speech ou direct speech, quando a gente relata o que alguém disse, ou o discurso indireto, quando nós relatamos o que foi dito. Então, nós temos aqui só um resumo do que foi falado na aula passada, ok? Depois eu coloquei uma planilha para vocês, uma tabela, que relata o seguinte: toda vez que eu tenho uma frase no discurso direto, ou seja, a fala da própria pessoa, e que essa fala é transformada em discurso indireto, quando eu falo o que a pessoa disse, há uma mudança nesse tempo verbal. Então, basicamente, a mudança é essa: é presente vira passado, é passado vira passado do passado, que é o presente perfeito. Está no presente perfeito, vira passado perfeito. Está no presente contínuo, vira passado contínuo. Can vira could, will vira would. Então, basicamente, é isso aí, né, que nós falamos. Depois eu fiz uma outra tabelinha contendo aqui a mudança dos tempos verbais com os nomes, ó, como eu falei ainda há pouco. E a proposta de hoje é que nós pudéssemos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Só que esse assunto, assim, existem várias formas da gente trabalhar esse discurso indireto. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei essas formas por casos, porque aí fica mais fácil da gente entender, ok? Então, o primeiro caso, esse aqui, ó. Jacob fala assim: I work in an office. I work in an office. Então você tem que relatar isso aí. Jacob told me, quer dizer, ele disse para mim que trabalhava num escritório. Quem trabalhava? Jacob. Então, se quem trabalhava era o Jacob, era ele. Qual é o pronome que vai entrar aqui? He. Então eu tenho Jacob fala I work in an office. Então eu vou discurso indireto. Jacob told me he worked in an office. Então o objetivo dessa primeira atividade é a gente trabalhar os pronomes, tá? Por quê? Porque há algumas questões que vocês vão fazer que eles vão pedir a relação entre o pronome e o sujeito da frase. Rian e Lucas, eles vão dizer o seguinte: We play football. Então, quando eu relato isso, Rian e Lucas told me that. Bom, Rian e Lucas são we, mas quando eu relato, Rian e Lucas me disseram que eles jogavam futebol. Então, o pronome que eu uso aqui é o they. Ok? Victoria fala assim: I like my cat. Victoria told me she, porque esse I é ela, she liked, ela fala, eu gosto do meu gato. Então ela gostava do gato dela, her cat. Henry fala assim, can you see me? Você pode me ver? Você pode me ver ou ver a mim? Henry asked me if he... É isso? Quem é o you? Sou eu, né? Então, Harry perguntou para mim se eu poderia, ou can virando could, poderia ver quem? Ele. Him. Ok? O Henry fala para mim, can you,
você pode me ver? Então, eu vou relatar que o Henry me perguntou se eu poderia ver ele ou vê-lo, ok? I will have to borrow your pencil. Julian told me porque esse I refere-se a ele, né? Julian, no caso é um nome masculino. He would have to borrow my pencil. Então, Julian fala assim, a própria pessoa. I will have to borrow your pencil. Então, eu que sou essa pessoa, que tem o lápis, né? Vou dizer, Julian told me he would have to borrow my pencil. Ok? Alguma pergunta até aqui? Perguntaram se o that é opcional. Sim, ele é facultativo. Então, eu não tenho que colocar esse that aqui. Mas posso colocar. Então, eu posso dizer, Jacob told me that he worked in an office, ou told me he worked in an office. Bom, a gente pode usar no sentido de evitar que fiquem dois pronomes juntos. Mas, em geral, essa não é uma coisa que causa estranheza. Se você costuma falar, você vai perceber, se você costuma falar e ouvir, você vai ver que as pessoas geralmente não usam esse that. Por isso que ele chegou a um ponto de ser considerado facultativo, ok? Bom, o foco nessa atividade aqui, nessa primeira, não era os tempos verbais. Mesmo eu tendo chamado a atenção no caso do can, virar could, will, virar would, o objetivo daqui era que a gente observasse somente os pronomes. Eu separei por casos, porque fica mais fácil da sua atenção estar voltada para isso. Então, nessa atividade aqui, o objetivo eram os pronomes. Ok? Alguma pergunta? Good. Let's go. Bom, aqui, que caso que nós vamos trabalhar aqui de reported speech? Se você observar todas as frases que estão aqui, ó, clean the blue bike, write a text message, help Peter's sister, wash your hands, open the window. Que modelo de frase é este? Hã? Imperativo. Imperativo, né? Então é imperativo. Por que eu sei que é imperativo? Porque ela começa com o verbo. Essa é a característica do imperativo. O imperativo positivo, afirmativo, ele começa com o verbo, sem o to. E o imperativo negativo sempre começa com o don't. Tá? Só para lembrar. Então vamos ver como é que a gente vai fazer o discurso indireto de uma frase que está no imperativo. Então, Andrew fala assim, clean the blue bike. Então, eu vou dizer, Andrew told me to clean the blue bike. Told me to clean the blue bike. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente repeti a frase imperativa, só que agora eu coloquei o to. Certo? Olha só, Jessica fala assim, write a text message. Jessica told me to write a text message. Então, não tem muito mistério. Nelly fala assim, help Peter's sister. Nelly told me to help Peter's sister. Fred fala, wash your hands. Fred told me to wash. Agora começa a entrar em campo um pouquinho de cada, porque a gente não tem frases no discurso indireto que abarcam somente um caso. Então, pode ser que esses casos que eu vou falar, eu vou falar do todo também. Sempre que a gente tiver um caso, os casos, eles vão se entrelaçar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nós estamos falando de imperativo. Então, se eu tenho aqui, ó, wash your hands, eu usei o pronome your. Quando eu reporto, esse your tem que mudar. Então, Fred fala assim, para alguém, né?
Ele fala para alguém, no caso, para mim aqui. Wash your hands. Então, essa pessoa que vai reportar vai dizer: Fred told me to wash as mãos de quem? My hands. Então, eu fiz aqui uma alteração. Então, muito embora a gente esteja trabalhando no caso do imperativo, repara que a gente usou a questão do pronome aqui. Uma pausa para uma pergunta. Fizeram assim: sempre que tiver told, a gente usa o to, né? Bom, nesse caso aqui, sim. Porque qual é o foco aqui? O foco aqui é imperativo. Esse to aparece aqui não é por causa do told, ele aparece por causa do verbo, porque as frases estão no imperativo. Então, toda vez que eu tenho imperativo, o report vai ter o to antes do verbo. Tá? Lógico que depois a gente vai ver uns outros casos que tem o verbo say. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, Andrew, clean the bike. Com told ficou told me to. Se fosse Andrew, vamos dizer, vamos pensar num outro caso aqui. Andrew said, que é o verbo disse, né? Said to clean the blue bike. Repara que nesse caso do said, eu também usei o to. Então não é porque é told que vai usar o to. No caso do said, também eu posso usar. Eu também posso usar. Said to clean the blue bike. O que acontece é, se eu utilizasse aqui Andrew said, eu não poderia usar o me. Porque eu falo Andrew told me, mas eu não posso falar Andrew said me. Andrew said to me to clean the blue bike. Ainda assim eu precisaria do to. Tá bom? Então, assim, não se preocupa com told agora, porque o objetivo é que você entenda que a frase imperativa está no. A frase imperativa, quando no reported speech, vai precisar desse to aqui. Esse é o objetivo agora, tá bom? Continuemos. Ana fala assim: open the window. Então, Ana told me to open the window. Tranquilo? Caso do imperativo? Ok. Seguimos. E esse caso aqui? Que caso é esse? Pediram para voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Essa aqui, Samuel, wash your hands. Imperativo negativo. Daqui a pouco eu volto no imperativo negativo. Vamos resolver sua pergunta aqui. O Fred fala assim. Vamos dizer que o Fred fale para você. Samuel, wash your hands. Quando ele fala your hands, são as suas mãos. Quando você vai reportar isso, você fala assim: olha, o Fred me disse para lavar as mãos de quem? Você vai dizer as minhas mãos. Por isso que aqui o your virou my. Não virou my porque é uma regra. Não, porque se você observar, você vai perceber que essa mudança é necessária e precisa ser feita para o my. Ok? Bom, seguimos agora para o imperativo negativo. Eu sei que é imperativo negativo porque as frases todas começam com don't, seguidas de um verbo, né? Então é a mesma coisa da anterior, só que negativa. Então, como vai funcionar o reported speech para o imperativo negativo? Don't play football in the garden. Karen told me. Se fosse afirmativo, seria Karen told me to play. Como é negativa, a gente vai usar not e depois segue com a mesma regra. To play football in the garden. Teacher fala assim: don't forget your homework. The teacher reminded me not to forget my homework. Olha aqui, ó, o your de novo e virando my. Certo? Então essas coisas tem que observar, porque quando você transforma em reported speech,
ou indirect speech, eu não mudo só o tempo, eu não mudo só a estrutura aqui, eu preciso estar atento principalmente aos pronomes. Então, remind é o verbo lembrar alguém de alguma coisa. Tá? Caso 3. Don't shout at Peter. Não grite com Peter. O verbo shout, que é o verbo gritar, toda vez que você fala gritar com alguém, você usa a preposição at. Então, shout at someone. Don't shout at Peter. Mike told me not to shout at Peter. Eu estou falando not to shout só para você, para chamar a atenção para o not. Mas quando você fala isso rapidamente, os dois T's, o T do not e o T do to, se unem. Told me not to shout at Peter. Ok? Yvonne, don't talk to your neighbor. Não fale com seu vizinho. Yvonne told me not to talk to my neighbor. O your virou my. Denise, don't open the door. Denise told me not to open the door. Ok? Perguntas? Questions? Tranquilo, né? Tranquilo. Repara que nos casos de imperativo, tanto afirmativo quanto negativo, nós não temos problema com tempo verbal. Se é afirmativo, coloco to, se é negativo, not to. Acabou. Então, nesses casos aqui, a gente não precisa se preocupar com o tempo verbal. No máximo, um pronome que precisa alterar. Ok? Vamos seguir. Bom, aí eu trago os casos que tem a mudança de tempo verbal que nós falamos lá na live passada, falamos agora nessa breve revisão, antes de começar, e é o que nós vamos fazer aqui. Agora, o que você vai observar é o tempo verbal, para a gente fazer aquelas transformações. Lembrando, se você não sabe o tempo verbal, precisa saber. Tim fala assim, she works in an office. Tim said she... Bom, works está no simple present, então fica no simple past. Tim said she worked in an office. Presente virou passado. I am going to clean the room. Jessica told me I am going to. Futuro going to. Então, o am vira passado. She was going to clean. O am vira passado. E aí o futuro, o futuro going to vai ficar was going to. Ok? They like the song. Jeff said they. Se está no simple present, vira simple past. Liked the song. Só um parênteses, todos os verbos que terminam com o som de K, por exemplo, like, work, estes, quando estão no passado, a pronúncia vai ficar com o som de liked, worked. Tá bom? Ian and Marvin, we need new shoes. Ian and Marvin remarked they needed, porque o presente vira passado, new shoes. Professor, alguns momentos a gente fala said, alguns momentos fala told, remarked. Isso aqui varia muito de frase, depende do que você quer chamar atenção na frase. Aqui ele disse, aqui ele me contou. Aquela disse. Aqui, remark significa que ela chamou atenção para isso. Eles chamaram atenção de que precisavam de sapatos novos. Então, depende muito do que você quer dizer ali. O que para nós, na transformação, não vai ter mudança. He can speak Spanish. O can vira could. Então, Kathy told us he could
speak Spanish. Ok? Beleza. Perguntas aqui? Vamos seguir porque tem mais uma bateria aqui. Fala, Samuel. Então, quando a frase for no imperativo, a gente vai usar o told me ou said to me, e só esse vai estar no passado. O seu microfone está Só esse aqui vai falhando, estar no passado. Samuel. O said e o told. Eu não entendi, seu microfone está falhando. Peraí. Ele está cortando às vezes ou você não me Isso. escuta? Não, está cortando. Agora está melhor. Ok. Então, quando tiver no imperativo, só o told e o said que vão ficar no passado. Quando não estiver no imperativo, quando tiver um pronome, um substantivo antes do verbo, para iniciar a frase, aí vai estar o told ou o said e o verbo no tempo anterior ao que está a frase. Exatamente. Quando a gente faz a transformação no imperativo, Ok. seja afirmativo e negativo, a gente não se preocupa com o tempo verbal. Assim, nesse exercício aqui a gente não se preocupou porque você tinha que completar só com a metade. Mas quando você reporta, bem lembrado, vou voltar aqui rapidinho, tá? Quando você reporta no imperativo, isso aqui não tem mudança de tempo verbal aqui, ó, nessa parte. Mas quando você fala isso aqui, você precisa deixar claro que essa ação já aconteceu. Então eu vou usar o told, olha aqui, ó, em todos eles. Aliás, em todos eles ele usou told. Ok? Bem lembrado, Samuel, porque senão fica parecendo que no imperativo não tem mudança de verbo, de tempo verbal. Realmente não tem nessa parte aqui, mas no início precisa ter, tá? E geralmente é o told que eles usam, que é o passado de tell. Ok? Podemos? Bom, Rachel has never been to Philadelphia. Qual o tempo verbal aqui? Presente perfeito. Então, presente perfeito vira passado perfeito. The teacher said Rachel had never been to Philadelphia. The train didn't arrive on time. Passado simples. Então, vira o quê? Lucy said to Gary the train hadn't arrived. Por que vira passado perfeito? Porque se eu botar presente perfeito, ele vai continuar com a mesma ideia. Aliás, uma ideia de presente perfeito. A gente não sabe quando a ação aconteceu, o que é diferente do passado simples. Então, por isso aqui a gente vira tanto o passado simples quanto o presente perfeito, ambos viram passado perfeito. Ok? I am sitting on the chair. Emma said she, am sitting. Então, am vira was, she was sitting on the chair. Walter doesn't eat meat. Ele não come carne. Simple present. Então, simple present vira simple past. Nick told us Walter didn't eat meat. Didn't eat meat. Abby and Nathan will travel to Alaska. Olha, will, futuro. Holly remarked Abby and Nathan will vira would travel to Alaska. Ok? Então, essas 10 frases que nós fizemos foi para a gente ver os casos onde o tempo verbal volta. Tá? O tempo verbal volta. Por que eu fiz questão de trabalhar esses daqui? Porque na aula passada, Samuel questionou uma frase que se poderia se manter no presente. Existem alguns casos desses, mas eu não quis colocar para não confundir. Hoje a gente vai trabalhar só aquilo que é o padrão, só para a gente entender. Depois a gente começa a trabalhar os casos especiais, ok? Bom, próximo caso, como você observou aqui, são perguntas.
Então, quando eu vou reportar uma pergunta, eu preciso ter atenção no seguinte. A primeira coisa é ter uma informação que você, que foi meu aluno, já sabe, já tem, que é a diferença entre yes, no question e information question. Número 1 é uma yes, no question. Número 2 é uma information question. Número 3, yes, no question, information e yes, no question. Professor, como é que eu lembro mesmo? Como é que eu sei mesmo se é yes, no question ou information? A yes, no question, ela sempre começa com um auxiliar. Do, no caso da primeira, has, no caso dessa daqui, did, no caso dessa. E quando é uma information question, ela começa com um WH question, ou uma information question, ou um pronome interrogativo, perdão. When, where, who, why, what, tá bom? Em que isso vai mudar? A mudança vai ser a seguinte: toda vez que eu for reportar uma frase que tem pronome interrogativo, ele vai aparecer no reported. E toda vez que eu tiver uma yes, no question, não é ele que aparece, mas quem vai aparecer é o if. Então, você quer dançar? Christopher me perguntou se eu queria dançar. Então, qual foi a mudança aqui no if, por se tratar de uma yes, no question, e o verbo want, que está no presente, virando passado. Segunda, when did you come? Betty wanted to know when, ó, ele veio para cá. Não é passado? Então, passado vira past perfect, passado do passado. Então, I had come. É come, came, come. E cadê a pergunta? Bom, quando eu reporto, eu não reporto mais uma pergunta. Eu reporto o que ele perguntou, mas não em tom de pergunta. Ok? Por isso que sumiu o ponto de interrogação e sumiu a estrutura de pergunta, sumiu o auxiliar, tudo. 3. Has John arrived? Simple, present perfect, né? Então, Mark asked me if, se é present perfect, vira past perfect. If John had arrived. Where does Maria park her car? Onde Maria estaciona o carro dela, né? Simple present. Então, se é simple present, a gente vai para o simple past. Ronald asked me where, ele aparece aqui, Maria parked her car. Onde ela estacionou o carro dela. Ficou claro por que não tem mais ponto de interrogação nessa daqui? Porque eu estou reportando uma pergunta, eu não estou mais perguntando. Tá? Did you watch the latest film? Você assistiu o último filme? Elizabeth asked me if esse you sou eu, por isso que vira I. Simple past vira past perfect. Had watched the latest film. Até aqui tranquilo, alguma pergunta? Ladies and gentlemen, any questions? No questions? No questions? Bruna Falcone. Nice to see you, Bruna. Ruscaia também não. Cadê Yasmin? Yasmin tá aí? Yasmin não está. Ok. Então seguimos. Essa aqui a gente vai fazer mais rápido, né? Are the boys reading the book? Mandy, yesterday, Mandy asked me. Opa, information, yes, no question, então tem que ter o if. If the boys, se é presente contínuo, passado contínuo, were reading the book. Who gave you the laptop?
Então, eu tenho uma pergunta, presta atenção. Eu já ensinei vocês como é que faz pergunta. Então, agora, quando você vê essa pergunta, você já entende por que, mesmo sendo uma pergunta, ela não tem o did aqui, ó, não tem o auxiliar de pergunta, porque eu quero saber quem é a pessoa. Toda vez que eu quero saber quem é a pessoa, ou, na maioria das vezes, a gente não precisa desse auxiliar. Então, who gave you the laptop? Quem deu a você o laptop? Yesterday, Jason wanted to know who, se é passado simples, vira passado perfeito. Had given me the laptop. Pessoal, só lembrando que, considerando assim, que é a terceira série, vocês não vão precisar escrever isso. Mas é importante saber, conhecer os verbos, porque talvez isso apareça apareça em forma de alternativa. Então, pode ser que apareça lá uma alternativa que esteja escrito: Jason wanted to know who gave me the laptop, who gave you the laptop, who has given the laptop, ou who had gave, ou had give. Entendeu? Então é importante saber que é gave, give, given. Give, gave, given. Sorry. Robert. Is Tim leaving on Friday? Present continuous. Yesterday, Robert asked me if Tim was leaving. Passado contínuo. Ok? Daniel. Will it rain tomorrow? Vai chover amanhã? Yesterday, Daniel asked me if it would rain today. Aqui em vez de if, aqui é it, tá? If it would rain today. Good. Let's continue. Where do you play soccer? Where do you play football today? Onde você joga futebol hoje? Então, simple present. Jennifer wanted to know where I played, simple past, football. Ok? Perguntas? Questions? No questions? Let's continue. Bom, aqui nós estamos encerrando já a nossa aula e o que eu queria comentar com vocês? Essas atividades que eu coloquei para vocês, elas estão nesse site aqui, ó, nesse link aqui. Está escrito aqui em cima. Nesse link, se você observar, você vai encontrar lá, ó, backshift of tenses in reported speech, quando você faz a troca dos tempos verbais. Conversion of time phrases. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vou voltar aqui. Where do you play football today? Então, onde você joga futebol hoje? Então, quando eu reporto, eu posso reportar assim. Jennifer wanted to know where I played football yesterday. Por que eu não coloquei yesterday nessa resposta? Porque ela já fala aqui, ó. Todos eles ele colocou. Mas se não tivesse esse yesterday, eu poderia colocar o yesterday aqui, ó, fazendo uma referência ao today, já que today é hoje. Quando eu reporto, o hoje vira ontem. Então, nesse link aqui, ó, Conversion of Time Phrases, você vai encontrar quais são os termos, os advérbios de tempo e como eles são alterados. Pronouns in reported speech, que são aqueles casos dos pronomes que a gente troca. Tem um pronome na ativa, ativa não, tem um pronome no discurso direto. Qual vai ser o pronome no discurso indireto? Então, você vai treinar isso. Reported commands, affirmative and negations, que são os imperativos. Reported questions, que são esses que nós vimos, que são yes, no questions, information question. Reported questions with expressions of time. Aí ele já vai fazer um exercício sobre esse daqui, ó.
ele vai fazer aqui ele mostra quais são os tempos e aqui ele trabalha os exercícios. E aí depois tem esse que eu coloquei para vocês que nós fizemos logo no começo, tem todos os tempos verbais, ele trabalha, são esses backshift of tenses, então ele faz aquelas mudanças. Mas se você quiser treinar, por exemplo, só um tempo verbal, você pode pegar aqui, ó, reported speech com present perfect. Então, se você clicar aqui, você vai ter atividades que vão te proporcionar fazer o exercício sobre discurso indireto só com present perfect. Aqui com present progressive, lembrando que é a mesma coisa que present continuous. Simple past, simple present, simple statements, que são frases mais simples. Nessa frase simples aqui, você vai encontrar aqueles casos que o Samuel citou numa outra aula, onde eu tenho uma frase no simple present e ela permanece no simple present. Então, você vai ver ali. Reported speech com future will e com diferentes tempos verbais, ele retoma aqui já no nível um pouco mais avançado. Então, pessoal, eu vou fechar aqui essa página para poder copiar aqui o link e colocar no chat de vocês, para que a gente possa, para vocês possam copiar aí e não precisa depois eu passar para vocês pelo 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 portal, ok? Então, vamos ver aqui. Só um minutinho. Isso. Bom, agora já mandei para vocês aí no chat o link do que eu estou falando, para você poder fazer as suas atividades. Ok? Ok, pessoal. Sem mais, obrigado a todos. Fiquem em casa. Bom final de semana, bom descanso aí na semana que vem, tá? E qualquer coisa, enfim, estamos aí. Grande abraço. Dispensados.